Abacuque capítulo 3, versículo 17, esse é uma passagem que a gente chama de uns profetas menores, né? E diz assim, Abacuque 3,17: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, que na canção falou corva, né? A corça. Ele faz os meus pés como do cervo e faz-me andar nos lugares altos. Então, para o mestre de cântico, para os mestres de música, para os meus instrumentos de acorde. Isso, cordas. Amém. Que Deus abençoe a ministração dessa mensagem, dessa palavra. Eu gosto sempre de dar um contexto, né? Eu gosto sempre de trazer a ideia do que está acontecendo, para que a gente possa entender bem o contexto de Abacuque. Então, por que ele chegou a esse versículo? Por que ele chegou a esses 3 versículos que a gente conhece muito, né? Não sei quantos aqui já ouviram, mas dentro do conceito assim, da vida cristã evangélica é muito conhecido, ainda que não haja flores, frutos na videira e o produto da oliveira minta ainda, então ele é muito conhecido. E eu gosto muito de trazer um contexto, a história por trás desses versículos, o que está acontecendo nessa época, o que está havendo com o povo, por que Abacuque fala sobre isso. Como eu falei, Abacuque é um dos profetas menores, o livro dele só tem 3 capítulos, é um livro bem rápido, são 3 capítulos, onde na verdade esses capítulos é uma conversa muito direta entre o profeta Abacuque e Deus. Então há uma insatisfação do profeta com o que está acontecendo com Judá, que é Israel Judá, com o que está acontecendo com Judá, e vem a resposta de Deus, né? O que precisamos entender, vou lendo aqui fica melhor, o que precisamos entender como primeiro momento é que esse é um diálogo entre profeta e Deus, né? Como eu falei agora, há uma reclamação de insatisfação desse profeta, Abacuque, com relação à vida dos judeus, né? Então, qual que é a situação de Judá? O que está acontecendo agora com Judá, com os judeus ali? O Abacuque é uma testemunha, ele é testemunha, ele está ali naquele momento. O que está acontecendo? Há muitas coisas acontecendo. Primeiro, há uma corrupção, há uma sociedade corrupta. Então você tem um povo ali, um grupo de judeus, o Judá em si, há uma sociedade corrupta, há uma distorção da lei do Senhor, aquilo que Deus trouxe lá, como que ele chama, né? O Antigo Testamento ele vai chamar de lei. Então aquilo que é a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, há uma distorção dessa lei, né? Há uma violência também predominante, e além disso, há pessoas de dentro do próprio povo judeu que está servindo e prestando culto a outros deuses, aos deuses dos cananeus, né? Então você tem uma desordem muito grande. Então você tem um povo que é chamado de povo de Deus e que você enxerga dentro desse povo de Deus, dentro dessa nação, desse povo de Deus, você enxerga corrupção na sociedade, uma sociedade injusta, você enxerga violência, você enxerga um povo que adora outros deuses e você enxerga a corrupção da palavra de Deus. Parece um pouco com os dias de hoje, né? Com um povo que se declara grandemente cristão e que você tem todas essas situações acontecendo. Quando a gente olha para o Brasil, então, que a gente vai enxergar dentro do Brasil a porcentagem de cristãos que existe no Brasil é absurda. Só que você vai enxergar exatamente a decadência do que está acontecendo. Você vai enxergar corrupção dentro de uma liderança,
você vai enxergar corrupção dentro de líderes religiosos, que eu esqueci de falar, mas acontece também aqui, dentro desse contexto aqui, os líderes religiosos também estão sendo subornados, estão sendo adulados com presentes, entende? Eles gostam disso. Então você tem a violência. Quando você liga o jornal, você liga a televisão lá do Brasil, você vai ver o quê? Violência atrás de violência. Você tem juízes iníquos e por aí vai, exatamente. Então é isso que está acontecendo também aqui. Exatamente isso que está acontecendo aqui. E Abacuque, ele não consegue entender isso. Por que que os ímpios, aqueles que, no caso ele está dizendo aqui, aqueles que não estavam e que não professam o caminhar junto com Deus, o fazer parte desse povo cristão, por que os ímpios estavam prosperando e os justos estavam sofrendo? Então essa é a ligação, essa é a conversa que está tendo entre o profeta Abacuque e Deus. Essa é a conversa, exatamente essa conversa, né? Então eu coloquei aqui, só para a gente ter um panorama, nós não vamos abrir, mas para você ter uma ideia, que eu estava lendo o livro e fui anotando, né? Então, por exemplo, as perguntas do profeta Abacuque, ele vai, no capítulo 1, ele vai do versículo 1 ao versículo 4, aí eu botei, Abacuque questiona a Deus por que ele permite injustiça e violência em Judá. O profeta está perplexo com o silêncio de Deus na corrupção, diante da corrupção. Então, se você pegar o livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, você vai perceber que Abacuque está fazendo essa pergunta a ele. Por que ele permite que essa injustiça e essa violência em Judá? E ele fica perplexo com o silêncio de Deus diante dessa injustiça e dessa corrupção desse povo, né? E aí Deus, do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 1, Deus responde que ele está levantando um povo que vai cair sobre Judá, que vai bater em cima de Judá, para trazer Judá de volta. Então, quem é esse povo? São os babilônios. É a Babilônia, né? São os caldeus. Então, só que a Babilônia, pensa, se havia corrupção dentro de Judá e violência dentro de Judá, a Babilônia era a 100ª potência com relação à violência e corrupção. Entende? Então Deus vai levantar um povo que é corrupto, que é extremamente violento, para bater em cima de Judá. E isso dá um nó na cabeça do profeta. Porque agora vai ser exatamente quando Deus fala isso, no capítulo 2, vai vir então agora a pergunta de Abacuque para Deus. Vai, como assim? Se eu estou insatisfeito, se eu não estou entendendo o porquê que a injustiça e por que Deus permite a injustiça e a corrupção e a violência dentro do povo dele, e por que Deus agora vai levantar uma nação que é extremamente violenta para dominar os judeus. E realmente fica um pouco difícil. Aí ele vai falar no capítulo 2, a gente entra no capítulo 2, que ele vai falar do versículo 1 ao versículo 3, vem a pergunta de Abacuque, que diz assim: como Deus pode usar um povo tão perverso para executar juízo? Como é que Deus pode usar a Babilônia, que é um povo tão perverso, para trazer juízo sobre os judeus? Parece que o que Abacuque estava intercedendo por Deus não era que a mão de Deus pesasse sobre esse povo, mas era o contrário, era que talvez Deus pegasse do seu poder e do seu agir, agisse no meio do povo e arrancasse do meio desse povo a corrupção, a maldade, a frieza, entende? Ou seja, Abacuque, como um profeta, ele estava clamando a Deus para que Deus fizesse alguma coisa por esse povo, mas não através da dominação de um povo que é extremamente corrupto e cruel. Então ele não entende. É como se nós estivéssemos orando por alguém, ou orando para a nossa família, ou orando por alguém que a gente, sabe, alguma intercessão que a gente faça,
E a gente faz a oração de uma forma tão simples, ou tão sincera, ou tão verdadeira, que a gente acha que aquilo que a gente está orando vai acontecer. Porque o seu coração está tão envolvido naquela oração, e que você está tão envolvido com Deus, que no seu coração você fala assim, Deus vai responder isso. E aí quando acontece, não acontece nada daquilo que você orou. Acontece aquilo que é completamente diferente. E aí, naturalmente, no nosso coração, a gente fica perguntando, por quê? Como assim? Talvez a gente fale assim, nossa, eu orei de verdade e a coisa aconteceu. Então é mais ou menos isso desse profeta Abacuque. É mais ou menos o que está acontecendo. Ele intercede, mas ao mesmo tempo ele está não acreditando que isso possa estar acontecendo. Não acreditando que isso possa estar acontecendo. Então, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3, ele vai exatamente dizer isso. Como é que pode o Senhor levantar um povo tão corrupto e perverso para gerar juízo sobre o povo de Deus, sobre o Judá? E aí então, do versículo 4 ao versículo 20 desse capítulo 2, Deus responde com uma visão, afirmando que o justo viverá da sua fidelidade, ou, que a gente conhece bastante, que o justo viverá pela fé, e que os babilônios também serão julgados no devido tempo. Então é como se Deus estivesse dizendo, não, Deus está dizendo o seguinte, os meus planos são maiores que os seus planos. As minhas vontades são maiores que as suas vontades. E a forma dele tratar e cuidar do seu povo é diferente do que nós achamos que o povo precisa. Nós estamos falando aqui de um povo que está perdido, de um povo que está completamente alienado, que está longe daquilo que é a vontade e o centro de Deus. Por isso, então, Deus começa a falar aqui para esse povo o seguinte, para Abacuque o seguinte, o justo vai viver da fé. O justo consegue enxergar todas essas condições que estão ao seu redor e entender pela fé. Porque o viver pela fé não é o trazer a expectativa de alguma coisa. A gente confunde muitas vezes a fé com a confiança de que vamos receber. Mas a fé não tem nada a ver com receber ou não receber. A fé está ligada diretamente na segurança do processo. Se eu recebi, eu tenho fé. Se eu não recebi, eu tenho fé. Por quê? Porque eu estou seguro no processo. Eu estou seguro no caminhar desse processo que Deus está fazendo. Então ele está dizendo para Abacuque exatamente, Abacuque, presta atenção, quem estiver nesse povo e que for justo e que estiver voltado para mim, e que o seu coração estiver voltado para mim, ele vai viver por fé. Porque ele pode não entender o que está acontecendo, mas há uma segurança no processo do que está acontecendo. Então, é exatamente isso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. É exatamente isso o desafio meu e seu de encararmos a nossa vida como ela tem que ser. Porque nem sempre dentro da nossa vida, ou talvez a maioria das vezes, as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Nós somos frustrados muitas vezes. Sim ou não? Nós somos frustrados muitas vezes. Assim como uma criança precisa ser frustrada dentro das suas vontades. Porque uma criança que não é frustrada dentro das suas vontades, ela é um adulto que não aprendeu a se receber o não. Ela é um adulto que não aprendeu a ser direcionado, discipulado, disciplinado. E ela só quer viver tempo de sol e não tempo de neve. Porque o tempo de neve é incômodo. Pelo menos para mim é, gente. É um frio. Mas o tempo de sol é bom. Então o que Deus está fazendo com esse povo aqui?
Deus está trazendo juízo sobre esse povo de uma nação perversa, para que esse povo possa entender e perceber que os seus caminhos estão errados, vocês precisam voltar. A gente vai ver mais aqui à frente que isso não é que Deus tenha sido, mas ele já fez isso. Não, há 100 anos, há um século atrás, pelo menos um século atrás, Isaías já estava falando sobre esse povo, sobre a situação dos líderes corruptos, sobre essa situação desse povo estar perdido, e o povo não toma posição. Então chegou um momento que Deus falou assim, ok, vocês tiveram todas as oportunidades, agora vamos trazer você de volta para cá. Vocês tiveram todas as oportunidades, agora vocês vão para o cantinho como é que a gente fala? Cantinho disciplina. Cantinho da disciplina. Na minha época, criança era o chinelo. Né? Era o chinelo, toma aqui só nas pernas assim, ó. Hoje em dia é o cantinho da disciplina. Então bota o cantinho da disciplina ali que você vai agora aprender a dar valor, né? Então a gente entra agora no capítulo 3. Então agora no Abacuque, no capítulo 3, abre a mente de Abacuque. Deu para entender o contexto? Então capítulo 1, pergunta de insatisfação, resposta de Deus. Capítulo 2, pergunta de insatisfação, de não entender por que Deus usa uma nação tão perversa para trazer juízo. Deus traz a resposta falando, olha, Abacuque, o justo vive pela fé. E aí Abacuque entende, e no capítulo 3, então, o capítulo 3 todinho é um capítulo que ele está fazendo uma poesia para Deus. Ele está com um cântico de poesia, ele está com uma palavra maravilhosa, dizendo para Deus que, ele, na verdade, ele vai até lembrar dos grandes feitos que Deus fez no passado, de como ele agiu, de como que ele cuidou do povo hebreu, como ele cuidou de todos. Ele vem trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez como ato de grandeza do Senhor e cuidar do seu povo, e ele está agora dizendo isso para Deus, dizendo assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor cuida da gente, obrigado porque o Senhor repreende a gente. E aí depois então ele vai entrar nesse versículo, nesses versículos 17 ao 19, que é o que a gente conhece muito, né? Então, eu anoto, gente, eu anoto muito. Aí depois eu começo a falar, eu falo assim, gente, já estou totalmente longe do que eu comecei a anotar aqui. Eu começo a escrever, aí eu depois fico aqui pensando aqui, falei, pô, vou ter que voltar aqui, como é que eu faço para voltar no meu esboço? Bom, deixa nesse pedacinho que eu consigo voltar ao meu esboço aqui. Bom, agora que entendemos o panorama do livro de Abacuque, estamos prontos para entender o versículo 17 ao 19 do capítulo 3, que eu acabei de falar agora, né? Então o versículo 17 mostra uma grande crise que sobreveio sobre Judá. Eu lembrei já do meu esboço. Então ele vai falar sobre uma grande crise que vem sobre Judá, uma grande escassez que vem sobre Judá. Então ele fala que a figueira não floresça, não há uva na videira, não há azeitona na oliveira, não há alimento nas lavouras, não há ovelhas no curral, não há bois nos estábulos. Ainda que tudo isso aconteça, e nós temos que entender que nós estamos falando de Judá, que é uma nação pecuarista e agrícola. Então isso aqui é meio de subsistência. Então, ainda que, mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, ou seja, não haja azeitonas na oliveira, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Abacuque está dizendo, mesmo que não haja meios de subsistência, mesmo que os nossos olhos olhem para tudo isso ao nosso redor e veja que não haja como continuar, não haja como ver meio de sobreviver, aí no versículo 18 ele vai falar o quê? Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrei no Deus da minha salvação. Por que ele está dizendo isso? Porque o justo vive da fé. Então, havendo mantimento ou não, eu sei que Deus está no controle. Havendo saído ou não, eu sei que o Senhor não nos abandonou.
estando como eu gostaria ou não, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Respondendo ou não, Ele continua sendo Deus. Então, não importa meio de escassez, crise, qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Essa visão estarrecedora que Ele está tendo desse povo, desse Judá, não é o suficiente para abalar e para fazer com que esse homem abra as mãos ou desista ou entre num estado como ele estava antes, de inconformidade, de não aceitar, de talvez se fazer justo aos seus próprios olhos. E nós corremos muitas vezes esse risco de nos fazermos justos aos nossos próprios olhos, de achar que as coisas são injustas com a gente. Mas por que nós corremos esse risco? Porque nós fazemos tudo certo. Já percebeu aquela pessoa que faz tudo certo? Ou, ok, me entendam, tudo certo. Que ela não pisa fora da linha. Sabe? Ela anda sempre certo, ela é boa no trabalho, ela é um bom marido, ela é uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai. Sabe como é que eu estou falando? Um bom administrador, ele é bom, uma pessoa dentro da média do ser humano, ele é uma pessoa que está muito acima da média. E de repente ele começa a ver as coisas ao seu redor diferente do que aquilo que ele haveria planejado. E a primeira música, por favor, você pode tomar um pouquinho d'água para mim? E a primeira reclamação que ele vai fazer talvez seja balizado e pautado nas suas condições, de olhar para si mesmo e falar assim, cara, mas eu faço certo, eu ando certo, eu faço as coisas direitinho, tudo certinho, cara. Eu faço as coisas direitinho, tudo certinho. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então essa era, você consegue perceber isso? Que essa era a questão de Abacuque no início. Por isso que ele está insatisfeito, que ele não consegue entender como é que isso pode estar acontecendo. Nós corremos esse risco. Então, que em tempo de escassez ou tempo de falta de resposta, Deus não deixou de ser Deus. E ao mesmo tempo você não deixou de ser filho. Deus não nos ama mais ou menos porque Ele fez alguma coisa por nós ou não. O amor dele não sofre variação de mudança. A nossa expectativa nele sofre variação de mudança. Nós somos instáveis, Deus não. Então não podemos perder de vista que esse foi o diálogo entre o profeta e Deus, ok? E essa era uma forma de Deus reconduzir o seu povo de volta ao lugar que ele não deveria ter saído. E eu quero bater um pouquinho aqui, antes de chegar nesses versículos aqui, eu quero bater um pouquinho sobre a condição desse povo de Judá, para a gente entender bem esses 3 versículos. Né? Então, falando sobre injustiça social. Amor, acha por favor Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 aqui, amor. Isaías capítulo 1, versículo 23. Isso aqui Isaías falando para esse mesmo povo 100 anos antes de Abacuque. 100 anos antes de Abacuque. Olha aqui. Os seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão, a causa da viúva não chega até eles. 100 anos antes, Deus está falando através dos profetas. E o povo não ouve. O povo tem aliança com o mal, o povo tem aliança com a corrupção, o povo tem aliança na desigualdade social. Então eram os mais privilegiados utilizando dos mais simples.
Então há uma corrupção, uma degeneração desse povo tão grande que não parecia mais com o povo de Deus. E detalhe, um povo que estava fechando seus ouvidos para os profetas que Deus enviava. Não simplesmente, presta atenção, não simplesmente não dando atenção aos profetas, mas muitas vezes matando os profetas. Porque está falando o que a gente não quer ouvir. Está falando para a gente abrir mão daquilo que a gente gosta de viver. E Deus está avisando, falando. Então você tem Isaías, você tem Jeremias também. Então você tem outro profeta, Jeremias, que fala para esse mesmo povo sobre a corrupção, sobre o abandono da vontade de Deus. Então você tem essa injustiça social. Então você tem a corrupção da liderança, né? Os reis sacerdotes falharam em guiar o povo segundo a lei de Deus, permitindo até promovendo idolatria e práticas injustas. Então, aqueles que deveriam levar... Preste atenção, gente. Preste atenção nesse recado, que você vai enxergar o que acontece hoje. Nós estamos falando de uma liderança corrupta, que deveria conduzir o povo ao caminho de Deus, ao altar de Deus, mas não é isso que acontece. Eles estavam distorcendo a lei do Senhor. E através de distorcer a lei do Senhor, muitas vezes estavam ganhando benefícios próprios. Tu consegue enxergar alguma coisa assim? Líderes que hoje usam a lei do Senhor numa distorção para trazer ganho próprio, usurpando do povo, roubando do povo, tirando do povo, onde o meio da mensagem de Cristo deixou de ser a cruz, mas passou a ser um benefício próprio. A pergunta é: isso acontecia lá naquele tempo? Isso acontece hoje ainda. Amém? Isso acontece hoje ainda. É triste. É triste. Isso acontece hoje ainda. E o mais triste é que acaba que todos os pastores são corruptos, né? Porque não adianta se você faz a coisa certa ou não. Você é igual a todo mundo. Já era. Colocaram você no mesmo pacote, né? Então você tem a idolatria que está acontecendo também nesse tempo, né? Judá adorava outros deuses e praticava e tinha práticas pagãs, incluindo a adoração a Baal e outros deuses cananeus, né? Que é Babilônia, os cananeus, babilônios. Hoje nós temos um povo que adora outro deus, Mamon, que é o deus do dinheiro. E preste atenção, quando a gente fala sobre adoração ao dinheiro, nós não estamos, essa coisa é tão velada, ela é tão disfarçada, porque quando uma pessoa sai da sua casa, que vai para a igreja, e o seu alvo é ter alguma coisa de dinheiro para resolver, pronto. O nosso alvo não foi Deus, o nosso alvo foi o que Ele pode me servir. Como Ele pode me servir. Então nós temos duas coisas que são que andam lado a lado. Nós temos então líderes corruptos, ok? Que ensinam que o valor do dinheiro, e nós temos um outro grupo de pessoas que gostam dessa visão e querem também a mesma coisa. Então você vai perceber que a busca deixou de ser Deus, a busca passou a ser os seus desejos. A busca passou a ser os seus desejos. E tudo isso, gente, mascarado de Deus. Tudo isso mascarado de espiritualidade. As pessoas passam a fazer o jejum em busca de alguma coisa. As pessoas passam a jejuar, ou seja, jejuar uma prática espiritual para você se aproximar de Deus, mas na verdade não tem Deus. Você passa a fazer um jejum, que é um abrir mão de alguma coisa para você se aproximar de Deus, mas as pessoas colocam então, esse povo então coloca agora que se eu fizer o jejum, é um sacrifício que eu faço para Deus, eu consigo isso. Quando você ouviu falar assim, eu vou fazer um jejum por você, eu vou fazer um jejum por isso, eu vou fazer... Ok, já ouviu isso? Isso está errado, gente.
O jejum não é para alcançar alguma coisa. O jejum é para sermos alcançados. O jejum não é para eu conquistar alguma coisa. O jejum é para eu ser conquistado, é para eu ser reconhecido. Desculpe, a palavra reconhecido não se encaixa aqui, mas para eu ser visto, para eu ser me aproximar do Senhor, para que o meu coração ele pareça mais com o Senhor. O próprio Senhor vai falar sobre o jejum aceitável do Senhor. Não é se despedir do homem, não é olhar para o necessitado, não é caminhar junto. É isso. À medida que nós nos programamos, nós fazemos, nós realizamos alguma coisa para esse Deus, então essas práticas que nós estamos vendo aqui, que acontecia nesse tempo e que nós estamos vendo que acontece no tempo de hoje, nós começamos a entender que o justo de fato vive pela fé. De que tudo está acontecendo ao nosso redor, de que tudo está acontecendo na nossa sociedade, de que tudo está acontecendo ao seu redor, dentro do seu trabalho, mas que o justo vai continuar vivendo pela fé. Não é aquilo que eu espero, não é aquilo que você espera, não é aquilo que a gente acha, é aquilo que Deus quer para as nossas vidas e que humanamente nós não vamos entender. Nós não vamos compreender. E se nós não buscarmos a viver de fato por essa fé e buscar entender essa fé, nós vamos ser os eternos inconformados, os eternos afligidos, os eternos coitadinhos. E ser coitado na vida é tão ruim, gente. Porque ser coitado na vida é como se eu estivesse, é como eu abrir mão de fazer de novo, de enfrentar, de ir em frente. Eu já tomei a posição de vítima. Eu já assumi a posição de vítima. E aí eu não vou mais. Porque eu não tenho mais coragem. Porque o mundo foi injusto comigo. Porque as coisas estão erradas. Porque eu faço tudo tão certo. Porque eu faço tudo tão direito. É como eu posso dar um exemplo como aquele jovem rico que chega perto do Senhor e ele diz para o Senhor Jesus, Senhor, eu tenho seguido o Senhor, tenho andado no teu caminho, tenho olhado para o Senhor, tenho cumprido as tuas mensagens, tenho feito tudo certinho, tudo direito. Mas o que me falta para herdar a vida eterna? O que falta para herdar o teu reino? Então essa passagem me chama tanta atenção toda vez que eu leio, porque nessa passagem está dizendo que ele faz tudo certinho. Que ele tem observado as leis do Senhor, tem obedecido os mandamentos do Senhor, ele tem andado corretamente, ele tem feito tudo certinho, tudo direitinho, só que ele não sente ainda o que me falta ainda. Ou seja, há um vazio. E aí Deus olha para ele, Jesus olha para ele e fala assim, faz o seguinte, se você quiser herdar a vida eterna, se você quiser ser perfeito, faz o seguinte, vá, venda os teus bens, doe tudo aos pobres, depois vem e me siga. E aí aquele jovem olhou para Jesus e entristeceu-se tanto o seu coração e foi embora com a sua riqueza, porque ele não conseguia abrir mão dela. O que na verdade Jesus não estava dizendo era preocupação com o dinheiro, deu para entender? Jesus só estava apontando para ele onde que o coração dele estava. Jesus só estava apontando para ele quem era o Deus dele. Que ele não conseguiria abrir mão daquilo. Ele não conseguia abrir mão dessa situação. Então, é disso que ele está falando. De que a gente às vezes acha que está fazendo tudo certo, ou que está tudo certinho, tudo direitinho. E a gente precisa entender e viver isso, viver essa fé que faz com que eu e você não duvidemos, não de que a gente pode ou não pode ganhar alguma coisa, mas de quem nós somos, qual é a nossa natureza, qual é a nossa identidade, e que Ele não nos deixará sozinhos. Há uma palavra de convicção, há uma palavra voltada, direcionada para Abacuque, que mudou toda a perspectiva de Abacuque. Essa palavra quebrou todos os argumentos de Abacuque, essa palavra quebrou todos os questionamentos de Abacuque. Abacuque, entenda, o justo viverá da sua fidelidade.
o justo viverá da fé. Então, voltando ali, irmão, então, se o justo viverá da fé, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as coisas estejam dessa forma, o justo vive da fé. Amém? Um outro ponto que acontecia nesse povo de Judá era essa quebra do pacto com Deus, né? Judá não seguiu os mandamentos de Deus, eles se desviaram da lei e ignoraram as mensagens dos profetas que Deus enviou para eles. Um quinto ponto que estava acontecendo nesse povo também, a rejeição dos profetas. A gente já falou sobre isso, né? Eles rejeitavam os profetas e alguns eles até... porque não conseguiam ouvir alguma coisa que estava contra a sua vontade. Então, resumindo, para que chegamos a esse estado de vida, muitas barreiras precisam ser quebradas. Muitos alertas necessitam ser ignorados. Para que um povo chegue a esse estado de condição tal que Deus fala, está tudo errado, muitas barreiras necessitam ser quebradas. Muitos alertas necessitam ser ignorados. O que eu estou querendo dizer com isso? Para mim e para você, que Deus nos ama a tal ponto, de tal forma, que Ele sempre está nos direcionando e nos mostrando como, onde e o que. Sempre. O que nós estamos fazendo, onde nós estamos e como nós estamos indo. Sempre Ele vai mostrar isso. Por quê? Porque o interesse e a vontade dEle é que permaneçamos na Sua presença, debaixo da Sua vontade, debaixo do Seu querer. Para quê? Como nós falamos no domingo passado, para que nós possamos então experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela está estabelecida e pautada dentro desse conceito de fé. Gente, fé é aquilo que me faz enxergar e entender o reino de Deus. Fé é aquilo que vai fazer com que eu e você tenhamos a convicção exata disso. Nunca ligue fé ao que você pode ou não pode receber. Nunca ligue fé ao que você pode ser contemplado ou não. Porque quando a gente liga a fé, aquilo que a gente pode ou não receber, quando a gente não recebe, desmonta a nossa fé. Então não foi fé. É como muitas pessoas hoje fazem, né? Vamos orar por você para que Deus mude sua vida, ok? Vamos orar e vai lá, ora, e não aconteceu. É como se fosse um cadeirante. Vamos orar para que você ande. A gente vai lá, coloca as mãos, ora, e o cadeirante não andou. E a culpa é de quem? É do pastor ou é do cadeirante? Eles vão dizer que a culpa é de quem? Do cadeirante, porque faltou o quê? Fé. E não tem nada a ver com fé. Você está entendendo? E não tem nada a ver com fé. Porque fé não está ligada a isso. Fé está ligada ao reino. Fé está ligado a eu entender e ver que há uma vida para mim diferente do que Deus tem para mim, para você. Que há uma correção de Deus. Que há uma limitação de Deus. Que há um cuidado de Deus com o seu povo, que parece incompreensível aos nossos ouvidos. Mas não deixou de ser amor. Amém? Quando a fome está em saciar os seus desejos, vontades e sonhos divorciados do propósito, certamente praticaremos o que é inevitável. Certamente praticaremos o que inevitavelmente nos tornará reféns das nossas escolhas. Vou ler novamente. Quando a fome está em saciar, quando o desejo está em saciar, né, a nossa vontade e os sonhos divorciados do propósito, daquilo que nós fomos criados, certamente nós praticaremos o que inevitavelmente nos tornará reféns das nossas escolhas. O que eu quero dizer com isso?
que aquilo que você plantar, você vai semear. E, gente, sempre germina. Sempre você vai semear. Sempre você vai colher. Não existe possibilidade na nossa vida de nós não colhermos algo. Nós sempre vamos colher algo. Então, quando a nossa fome, quando os nossos anseios, eles estão pautados em saciar a nossa vontade, os nossos sonhos, divorciado desse propósito. Qual que é o propósito, Karina? Você foi criada por um propósito. Você foi criado por um propósito. Nós fomos criados por um propósito. Nós temos um chamado de amor de Deus para mim e para você. E quando nós divorciamos-nos desse propósito, nós começamos a lançar sobre a terra chamada vida, que vai voltar alguma coisa, que vai germinar, e nós vamos colher isso. Então nos tornamos reféns daquilo que nós mesmos fizemos. E corremos o risco de perguntar a Deus por que isso está acontecendo em nossa vida. Que é Abacuque. Vocês conseguem enxergar isso agora? Que é Abacuque perguntando a Deus como pode os injustos estarem sendo tão bem sucedidos e o teu povo de Judá está passando por isso. Porque o povo de Judá há mais de 100 anos está lançando sobre a terra somente coisas ruins, divorciadas do propósito, divorciados daquilo que Deus criou e chamou eles para algo. Não era mais a natureza, eles não estavam mais demonstrando a sua natureza e a sua identidade como filhos ou como nação de Deus. Então, nos fazemos reféns das nossas próprias escolhas. É a sua escolha. E detalhe, a gente não tem como mudar o que nós já jogamos. Como é que rompe esse ciclo, então? Rompe esse ciclo mudando a sementeira. Rompe esse ciclo mudando o que você está lançando sobre a sua vida. Rompe esse ciclo mudando o que você está lançando para frente. Ok, mas de onde nós vamos buscar? Onde nós vamos buscar uma mudança? Nele. Princípios mudados. E aí não tem como eu lembrar do domingo passado, né? Conectando os pensamentos em Deus, transformando as atitudes. Voltamos os nossos pensamentos, voltamos a nossa ideia, voltamos a investir a nosso tempo e a nossa vida em Deus através da leitura, através da meditação, através da oração, através da contemplação, através da solitude, de estarmos um tempo sozinho com Deus para ouvir o que Ele tem para as nossas vidas, para entender o que Ele tem para as nossas vidas, para nos tornar sensíveis a enxergar durante o nosso dia o que Deus está direcionando ou não, o que Deus está falando ou não. A entendermos que as decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas, nós precisamos consultar. Deus, eu preciso fazer isso, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma visão, me fala o que fazer. Senhor, me mostra, talvez o Senhor já esteja mostrando e eu não estou conseguindo enxergar. Deus, sabe? E a gente vai começar a enxergar coisas, perceber talvez palavras, tipo assim, opa, Deus falou alguma coisa aqui. Amém? Então Deus permite a dominação desse povo como um meio de redenção. Deus vai permitir muitas vezes que eu e você passemos por dureza, por angústias, por sofrimento, para poder se render. Para poder falar assim, opa, não aguento mais. Porque enquanto nós somos senhores de nós mesmos, donos de nós mesmos, nós não dependemos de mais nada. Quantos estão entendendo isso? Amém? Se não compreendermos o contexto de Abacuque, não seremos... isso aqui já foi, né? Não seremos capazes de entender os versículos 17 a 19, se já entendemos o contexto, né? Então, eu botei outro ponto aqui. O Senhor nos leva
a uma análise mais aprofundada da condição da nossa vida, para que cheguemos ao conhecimento de que nada é válido sem a avaliação do Senhor. Então, o Senhor nos leva a uma análise mais aprofundada, a uma anamnese, ou seja, nós vamos analisar a nossa vida, vamos fazer uma análise mais aprofundada da condição da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa chegar ao conhecimento de que nada é válido sem a avaliação, a validação do Senhor. Então não é simplesmente contemplar as minhas emoções e as minhas vontades. É entender e saber que eu estou na vontade. Eu estou dentro da vontade. Eu estou balizado nela. Amém? Porque uma outra coisa que a gente confunde muito é o ato da oração. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa oração ela vai mudar o mundo. Mas a oração do homem em si, da mulher em si, ela não tem poder para mudar uma vírgula na face da terra. Olha, mas como assim, Léo? E a oração serve para quê? A oração serve para me colocar debaixo das mãos de Deus que já está estendida. Então, eu vivendo aqui, e quando eu começo a orar e começo a me voltar para Deus, eu começo a andar para debaixo dessas mãos. Debaixo dessas mãos, a minha oração é direcionada pelo Senhor, Ele inspira a minha oração a orar aquilo que é o plano dEle. Amém? Aquilo que é a vontade dEle. E não a nossa. Porque imagina se nós orássemos a nossa própria vontade e Deus fizesse aquilo que é a nossa vontade. Então nós não teríamos um Deus, teríamos um garçom, um servo. Só que Deus é soberano, amém? Deus é soberano. A sua vontade para a humanidade, para a história da humanidade, já está feita, ela já é completa. Então o que serve? Para que serve eu e você? Para orarmos, para buscarmos ao Senhor, para falarmos com Ele e estarmos na vontade. Entende agora o que eu te expliquei aqui? Então é essa avaliação mais aprofundada que nós fazemos de nós mesmos, para que possamos chegar ao conhecimento de que nada é válido sem essa avaliação, sem a validação de Deus. Porque senão eu vou viver eternamente, constantemente, o versículo que diz que você pediu e você não recebeu. Porque você pediu o quê? Você pediu mal. A Bíblia diz, pediste e não recebeste porque pediste mal. Então, quando alguém pede mal, peço mal, quando a mão do Senhor está aqui, ou seja, a vontade de Deus para a minha vida está aqui, a vontade de Deus para o ser humano está aqui, mas o ser humano está vivendo, talvez como Judá, dentro das suas próprias vontades, dentro dos seus próprios desejos, orando e falando, Senhor, me dê o seu, tal, aquela coisa toda, sabe as petições loucas? E nós não recebemos. Porque a oração não foi feita para nós recebermos. A oração foi feita para nós sermos. Para nós nos tornarmos. Para que seja então através de mim para o outro. Para que seja através de você para o outro. Mas sim, Léo, e eu? Você é consequência daquilo que você é debaixo das mãos de Deus. Porque o justo vive pela fé. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a safra das azeitonas decepcione, que os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, você está protegido, você está guardado, você está no Senhor. Porque você não é, você está no Senhor. Então é dessa forma que Ele vai cuidando de mim e de você. É dessa forma que Ele traz Judá de volta que Ele busca Judá de volta para o seu convívio. Por quê? Porque Ele permite que uma nação cruel domine sobre essa nação, que vai levar essa nação para o exílio. Um dia a gente fala sobre isso. Que vai levar essa nação para o exílio, que eles vão passar lá, sabe? Vão passar pela moenda, vão ser amassados
Porque necessita o nosso ego ser quebrado, necessita o nosso ego ser moído, necessita a gente passar por essa moenda para entender que nós não somos nada nem ninguém sem esse Deus. Tá dando aí, gente? Amém? E eu coloquei, ele deve ser priorizado. Ele deve ser em todo momento a fonte e o destino. O nosso alvo é subir aos lugares altos, que foi essa canção que a gente falou agora, né? Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. E é interessante porque a canção é tão bacana. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações. E aí continua, né? E você entende lugares altos? Continuando, meu amor. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrei no Deus da minha salvação. Agora ele vai falar sobre isso. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e faz-me andar nos lugares altos. Vamos entender isso agora. Só esse pedacinho, já vamos terminar. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar em lugares altos. Os pés como o do cervo ou como o da corça, eles são um casco bem resistente. Estão acostumados a subir altas montanhas, as encostas, né? Estão acostumados a andar para esses terrenos rochosos e às vezes tão íngreme, eles conseguem ainda ali andar e achar alimento. E eu estava lendo quando estava preparando esse esboço, eu estava lendo sobre uma das especificações desse cervo, né? E diz que uma das qualidades dele é ter o olfato muito apurado com relação ao orvalho. Então, quando na planície há tempo de seca e não há mais alimento, ele consegue perceber no alto dos montes que lá há orvalho fresco, que lá há alimento fresco. Então ele diz, ele me faz andar em lugares altos. Ele consegue tirar esse cervo dessa planície onde não tem mais nada, onde não há alimento, onde não há esperança, onde talvez ele seja uma presa, e ele leva esse cervo dentro da sua, como eu posso dizer, aquilo que já é embutido nele, já tem nele, da sua natureza, ele já volta aos lugares altos. Ele consegue ir aos lugares altos. E quando eu li isso, eu falei assim, nossa, então isso é muito bacana. Porque se essa é a natureza, então nós temos condições de voltar ao lugar alto. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Não há um ser humano sequer na face da terra que não tenha um espaço de Deus dentro do seu ser. Esse ser humano pode estar até cultuando ao Deus errado. Mas ele está cultuando. Foi como eu falei, a gente pode ir para um lugar mais ermo da face da terra, onde não tenha chegado civilização, internet, nada disso. A única coisa que nós vamos ter certeza de chegar nesse lugar ermo, nesse lugar, sabe, de um povoado isolado do mundo, nós vamos chegar lá e a gente vai encontrar o quê? Culto. Eles vão cultuar alguma coisa. Eles vão dar um nome a algum Deus para cultuar a caça, vão fazer um culto da caça, o culto, sabe? Vão ter culto, porque está ali, no seu íntimo, na sua natureza. Então, o alvo é subir aos lugares altos e estar perto, estar próximo, estar junto. Amém? Pois aí sim poderei dizer, como disse lá no início,
mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, eu coloquei bem grandão aqui: ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Amém? Eu desejo do fundo do coração, gente, que esse aqui possa ser um lugar onde Deus esteja nos formando, esteja nos preparando, esteja nos ensinando como pessoas, como servos de Deus, não nos mimando, nos tratando como crianças, mas nos preparando para a vida. E não simplesmente para a vida no eu sozinho, mas simplesmente na vida para você e por você. Não há evangelho, não existe evangelho que não seja compartilhado. Se evangelho não é compartilhado, ele deixou de ser evangelho. Se eu não compartilho a minha vida, deixou de ser evangelho. Se eu olho só para mim mesmo, acabou. Isso não é adoração a Deus. Nós não vivemos por aquilo que somos somente para nós. Nós precisamos ser a expressão do amor de Deus entre aqueles que estão ao nosso redor. Deus leva esse povo para o exílio. Deus leva esse povo para o exílio. E passa anos nesse exílio, como escravos. E a escravidão só veio porque eles se tornaram senhores de si mesmos. Que Deus nos livre disso. De nos tornarmos senhores de nós mesmos. Mas de entendermos que nós somos e precisamos ser quem Ele chamou para nós sermos. Amém? Quantos entenderam a mensagem hoje? Foi? Chegou aí o coração? Tem algo hoje para levar para casa e para ser, opa, que bom.